Você já pensou que tudo o que acredita ser talvez não passe de uma história contada pela sua própria mente? E se a nossa existência, nossos sonhos, nossos medos fossem apenas narrativas que repetimos para nós mesmos, geração após geração? Antes de mergulharmos nesse mistério profundo, comenta aqui: você acredita que somos mais do que apenas histórias? Quero saber o que você pensa. Você já se perguntou se aquilo que você chama de você é apenas uma história que você aprendeu a contar? E se tudo que pensamos sobre nossa identidade, nossos sonhos e nossas certezas for apenas uma narrativa que repetimos para dar sentido ao caos? Essa ideia, por mais desconcertante que pareça, é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde que aprendemos a falar, a registrar memórias, a passar adiante o que vivemos, nós começamos a moldar nossas existências em torno de histórias. Histórias que nos confortam, histórias que nos justificam, histórias que muitas vezes escondem o vazio que tanto tememos encarar. A pergunta é: quem somos nós além dessas histórias? Existe algo mais profundo, mais verdadeiro, ou somos apenas o que escolhemos acreditar? Desde os primeiros desenhos em cavernas até as epopeias que cruzaram séculos, o ser humano sempre tentou capturar seu próprio mistério em palavras, símbolos e mitos. Quando olhamos para a história das civilizações, percebemos que a capacidade de contar histórias não foi apenas um capricho criativo, mas uma ferramenta vital para nossa sobrevivência. As tribos que melhor contavam suas origens, seus heróis, seus perigos e suas lições, eram as que formavam laços mais fortes. As histórias criavam uma identidade comum, um nós que dava propósito ao eu. Mas o que poucos percebem é que essa mesma habilidade que nos conectou e nos fortaleceu também moldou uma prisão invisível, a prisão da narrativa pessoal. Cada um de nós é o produto de histórias contadas por nossos pais, pela sociedade, pela cultura e, mais tarde, por nós mesmos. Pense nisso. Quando você descreve quem você é, o que você gosta, no que você acredita, você está apenas narrando uma sequência de eventos e impressões que foram organizados para fazer sentido. Mas será que eles são realmente quem você é? Ou são apenas a versão mais confortável, mais aceitável, mais coerente que você encontrou para viver? A filosofia existencialista, principalmente com nomes como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, mergulhou profundamente nessa questão. Para Sartre, o ser humano é condenado a ser livre, a construir a si mesmo continuamente, sem uma essência pré-definida. Ou seja, somos um projeto em constante reescrita. No entanto, a maioria de nós se apega a uma história fixa, uma identidade rígida, como um náufrago que se agarra a uma tábua de madeira no meio de um mar revolto. Essa ânsia por manter a coerência da nossa história pessoal não é aleatória. Nosso cérebro, biologicamente, detesta a incerteza. Ele prefere uma mentira reconfortante a uma verdade desconfortável. Estudos em neurociência mostram que nosso cérebro reconstrói memórias o tempo todo, alterando detalhes para que se encaixem melhor na narrativa que já aceitamos como verdadeira. Em outras palavras, a memória que você tem da sua infância, das suas dores, dos seus triunfos, pode ser mais uma ficção cuidadosamente editada do que um retrato fiel do que aconteceu. E ainda assim, é nela que você se baseia para dizer quem você é. Fascinante, não? Se olharmos para as grandes figuras da história, líderes, filósofos, cientistas, veremos que os que mais romperam paradigmas foram justamente aqueles que ousaram questionar a narrativa estabelecida,
Galileu questionou a história contada sobre o cosmos. Darwin questionou a história contada sobre a criação. Freud questionou a história que contamos a nós mesmos sobre nossos desejos e impulsos. Todos eles foram, em maior ou menor grau, rejeitados, perseguidos ou mal compreendidos porque tocaram naquilo que as pessoas mais protegem, a narrativa que dá sentido à existência. Desconstruir essas histórias é como arrancar o chão debaixo dos nossos pés. É doloroso, é assustador e é profundamente transformador. Mas se somos apenas histórias, isso significa que podemos reescrevê-las. Essa é a parte mais libertadora dessa reflexão. Se nossa identidade é uma construção, então também é uma escolha. Podemos questionar as versões que nos limitam. Podemos abandonar as histórias que herdamos, mas que não nos servem mais. Podemos, com coragem e consciência, criar narrativas novas, mais autênticas, mais alinhadas com quem estamos nos tornando. Essa é, talvez, a grande responsabilidade e o grande fardo de ser humano. Saber que, em última análise, não somos prisioneiros do que nos aconteceu, mas autores daquilo que ainda podemos ser. No entanto, reescrever nossa história exige algo que poucos estão dispostos a enfrentar: o confronto com o vazio. O momento em que todas as certezas desmoronam, em que as etiquetas deixam de fazer sentido, em que o eco do "quem sou eu" ressoa sem resposta. É nesse abismo que a maioria desiste, preferindo retornar para as velhas histórias, mesmo sabendo que são incompletas. Mas aqueles que ousam atravessar essa travessia silenciosa, muitas vezes descobrem algo extraordinário, uma liberdade radical, uma existência que não precisa de rótulos para ter valor. A história dos seres humanos é, em essência, a história da luta entre o desejo de significado e a consciência do absurdo. Desde os mitos antigos até a filosofia moderna, sempre buscamos um fio condutor que explicasse quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas talvez a grandeza da humanidade não esteja em encontrar uma resposta definitiva, e sim em continuar fazendo as perguntas certas. Continuar contando histórias, mesmo sabendo que elas são frágeis, imperfeitas e temporárias. Porque é nesse processo de criar e recriar narrativas que damos forma ao mistério que é estar vivo. Se ao final de tudo somos apenas as histórias que contamos a nós mesmos, então, que histórias você está contando agora? Quem você escolheu ser? E, talvez mais importante, quem você ainda poderia se tornar se tivesse coragem de reescrever tudo? Pense nisso. Porque enquanto houver perguntas, enquanto houver a ousadia de questionar, haverá também a esperança de criar histórias que realmente valham a pena viver. No fim, talvez sejamos apenas memórias ecoando no tempo. Histórias que definem o que somos e o que sonhamos ser. Mas a sua história, ela ainda está sendo escrita. Agora me diga nos comentários, se você pudesse reescrever a sua história, qual seria o primeiro capítulo? Deixe sua resposta aqui embaixo. Vamos construir juntos essa jornada. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando reflexões profundas sobre a história da humanidade, filosofia e tudo o que nos torna quem somos, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que exploram o passado, o presente e o futuro da nossa existência, sempre de uma forma única e instigante. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada de descobertas e aprendizado. Vamos juntos desvendar os mistérios da nossa história.